VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso técnico em multimeios didáticos, design instrucional. Entender as 5 fases distintas, intrínsecas, às funções do design instrucional. Aula 2. Design de materiais. Na etapa de planejamento, são projetados os materiais didáticos do curso. É através desses materiais que as informações serão comunicadas aos estudantes, então todo cuidado é pouco na hora de planejá-los. Textos, vídeos, animações, ilustrações. Como produzir cada um desses recursos? Texto. Um texto didático tem características diferentes daquelas adotadas em um artigo científico. O objetivo do artigo é o de divulgar resultados de uma pesquisa para a comunidade científica. O objetivo do texto didático é o de ensinar um conjunto de informações ou habilidades para um público de estudantes que pode ou não ter vivência acadêmica. Logo, o texto didático precisa fazer uso de certas estratégias pedagógicas. Vejamos algumas. Os primeiros parágrafos do texto devem ser usados para 2 coisas: informar ao leitor a importância de se estudar aquele conteúdo, ou seja, a sua relevância, e informar os objetivos de ensino-aprendizagem relacionados àquele texto. Assim, o estudante saberá logo de cara qual a utilidade do material que ele vai ler. A linguagem de um texto didático precisa ser clara, objetiva e acessível. Termos técnicos e científicos precisam ser explicados, de preferência no contexto em que aparecem no texto. Isso dará mais significado a esses termos novos para o estudante. As informações mais importantes devem estar destacadas no texto. Use negrito, itálico, caixas de texto. Enfim, ajude o estudante a perceber que aquelas informações são centrais. Faça questionamentos ao longo do texto do tipo: vamos descobrir a importância de realizar o procedimento X? Isso ajuda o estudante a dialogar com o material. Adote um tom informal, mas sem ser apelativo. Quebre o texto em parágrafos curtos que tenham entre 6 e 10 linhas. Imagens. Ilustrar o texto é um recurso interessante para torná-lo mais leve, mas a ilustração não pode ser um enfeite. Ela deve trabalhar com o texto para valorizar a comunicação e a compreensão da informação. Ou seja, ilustrar é diferente de enfeitar. Toda imagem deve ter relação direta com o texto. Se você precisa ilustrar um fenômeno dinâmico, como por exemplo, a erosão do solo, utilize um conjunto de imagens lado a lado que mostre as diferentes etapas do fenômeno. Se usar apenas uma imagem, será mais difícil para o estudante entender toda a dinâmica daquele processo. Animações e vídeos. Use narração em tom conversacional e amigável. Lembre-se que a língua falada é sempre mais espontânea que a língua escrita. Se o curso envolve a aprendizagem de procedimentos manuais como a operação de máquinas, utilize animações e vídeos que mostrem a realização desses procedimentos em detalhes. É muito mais fácil aprender procedimentos assim do que com textos e ilustrações. Animações e vídeos também são muito bons para mostrar fenômenos invisíveis ao olho nu, como a divisão de células. Ao utilizar personagens em animações, como a avatar dessa disciplina, esses personagens devem ter vozes humanas, além de gestos e expressões realistas. Pesquisas têm mostrado que estudantes não gostam de vozes com efeitos robóticos, nem de personagens que não se movimentam. Existem muitos livros que oferecem orientações importantes para o desenvolvimento de textos, ilustrações, animações e vídeos para fins didáticos. As dicas que citamos aqui são apenas uma pequena parte do que pode ser encontrado na literatura especializada. Nas próximas disciplinas, com certeza você terá acesso a muitas outras orientações importantes para a produção de materiais didáticos.
Então, se você gosta do assunto, as disciplinas desse módulo são um prato cheio para você. A gente se vê mais à frente. Até lá! Som direto, Amanda Costa. Imagens, Amanda Costa. Interpretação de Libras, Isabela Araújo Carneiro Rodrigues. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Isabela Oliveira. Edição, Alisson Lima, Danilo Albuquerque. Professor autor, Amanda Costa. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Anara Mariane Perboar. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em março de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação. Rede ETEC Brasil.